Você acreditaria que um único crânio quase reescreveu a história humana nas Américas? Em pleno século XIX, quando a corrida do ouro fervilhava na Califórnia, uma descoberta inesperada abalou as bases da arqueologia. Parece loucura, mas é real. O crânio de Calaveras quase enganou o mundo científico. Em 1866, mineiros escavando em busca de ouro encontraram um crânio humano profundamente enterrado em camadas de cascalho, supostamente datando de milhares de anos atrás. Uma descoberta que prometia ser a maior do século, mas escondia um segredo bizarro. O achado sugeria que humanos já habitavam a América do Norte muito antes do que qualquer um imaginava, desafiando teorias aceitas sobre a chegada dos primeiros povos ao continente. O impacto foi imediato. Jornais sensacionalistas espalharam a notícia. Museus disputaram o direito de exibir o crânio, e cientistas renomados debateram acaloradamente sua autenticidade. O crânio de Calaveras virou símbolo de mistério e controvérsia. Prepare-se para uma história de ouro, pegadinhas e uma das maiores farsas da arqueologia. Descubra como um simples osso quase derrubou tudo o que sabemos sobre os primeiros humanos do continente e como a busca por respostas revelou verdades surpreendentes sobre ciência, ambição e engano. Em 1866, no auge da lendária corrida do ouro na Califórnia, a atmosfera era de pura febre e esperança. Mineiros de todas as partes do mundo desciam às profundezas da terra, sonhando com fortunas escondidas sob o solo rochoso da mina de Bald Hill. Foi nesse cenário de aventura e mistério que, a mais de 40 metros de profundidade, um grupo de mineiros fez uma descoberta chocante. Um crânio humano incrustado nas camadas mais antigas da Terra, onde só se esperava encontrar vestígios de eras pré-históricas. A notícia se espalhou como pólvora. Seria aquela relíquia a prova definitiva de que humanos já habitavam a América do Norte há milhões de anos, convivendo com mastodontes e criaturas extintas da Era do Gelo? A descoberta prometia reescrever a história e atiçou a imaginação de cientistas, aventureiros e curiosos de todo o país. No final do século XIX, a arqueologia americana buscava reconhecimento internacional, e o campo era marcado por disputas acirradas entre cientistas. Josiah Whitney, um geólogo renomado e figura central da ciência californiana, enxergou no crânio de Calaveras uma oportunidade única de colocar os Estados Unidos no mapa das grandes descobertas pré-históricas. Sem realizar uma investigação minuciosa, Whitney anunciou publicamente que o crânio era a prova definitiva da presença humana no Plioceno, uma era muito anterior ao que se acreditava possível na América do Norte. Com seu prestígio e influência, Whitney defendeu com fervor a autenticidade do fóssil, ignorando sinais de alerta e críticas de colegas. Sua postura ousada não só dividiu a comunidade científica, mas também alimentou o fascínio público pelo achado, influenciando a percepção da arqueologia americana por décadas. Motivado pelo desejo de reconhecimento e pelo contexto competitivo da época, Whitney acabou moldando não apenas o debate científico, mas também a forma como a história da humanidade na América seria contada. O problema? O crânio encontrado em Calaveras era moderno demais para o contexto em que foi achado. Ele apresentava características idênticas às de um nativo americano recente, algo impossível para um fóssil supostamente tão antigo. Na época, a arqueologia americana ainda estava se formando como ciência, e a descoberta de um crânio moderno em camadas geológicas tão antigas desafiava todo o conhecimento estabelecido. Mesmo assim, Whitney e seus apoiadores ignoraram as evidências óbvias, insistindo que o achado era autêntico. Cegos pela vontade de revolucionar a ciência, eles preferiram acreditar em uma história que parecia boa demais para ser questionada.
alimentando o fascínio do público e da imprensa por um suposto elo perdido da humanidade americana. À medida que a notícia do crânio de Calaveras se espalhava, especialistas de todo o mundo começaram a levantar dúvidas. O entusiasmo inicial logo deu lugar à desconfiança, e cartas trocadas entre cientistas revelavam questionamentos sobre a autenticidade do achado. O Smithsonian, uma das instituições mais respeitadas da época, decidiu analisar o crânio minuciosamente. Após uma série de testes, os especialistas rejeitaram sua autenticidade, alegando que o objeto não apresentava as características esperadas de um fóssil tão antigo. William Henry Holmes, renomado antropólogo do Smithsonian, publicou críticas devastadoras em artigos científicos. Ele argumentou que o crânio era recente e provavelmente havia sido plantado de propósito, expondo falhas graves na investigação inicial. O impacto foi imediato. Jornais estampavam manchetes sobre a possível fraude, e a comunidade científica se dividia entre ceticismo e indignação. A maior descoberta do século começava a parecer uma grande farsa, lançando dúvidas sobre a credibilidade da arqueologia americana naquele período turbulento da história. Décadas se passaram desde a descoberta do crânio, e o mistério parecia resolvido. Mas, nos anos 1910, uma carta anônima chegou à redação de um jornal local, trazendo à tona uma verdade chocante. O crânio havia sido retirado de um antigo cemitério indígena da Califórnia. O responsável, tomado pelo peso da culpa e pela idade avançada, decidiu revelar tudo. Ele e outros mineiros haviam plantado o crânio propositalmente na mina, como uma pegadinha para divertir os colegas durante os longos dias de trabalho. O clima entre os mineiros era de pura diversão e incredulidade. Eles jamais imaginaram que a brincadeira inocente tomaria proporções tão grandes, enganando não só um cientista renomado, mas também a comunidade científica internacional. Para os arqueólogos, a revelação foi devastadora. O que antes era celebrado como a maior descoberta da arqueologia americana, revelou-se, afinal, uma piada de mau gosto, um golpe doloroso para a ciência e para a memória dos povos indígenas. Mesmo diante de críticas ferozes da comunidade científica e da confissão de fraude, Josiah Whitney jamais voltou atrás em sua posição. Ele era um dos mais respeitados geólogos dos Estados Unidos no século XIX, e sua reputação estava profundamente ligada à descoberta do crânio de Calaveras. Whitney defendeu a autenticidade do crânio até o fim de sua vida, publicando livros, artigos e cartas em jornais para rebater os críticos. Ele acreditava que a peça era a chave para reescrever a história da presença humana nas Américas, e não aceitava que pudesse estar enganado. Sua teimosia se tornou lendária, servindo de exemplo para gerações futuras sobre como o orgulho e o ego podem cegar até mesmo os mais brilhantes cientistas. Whitney preferiu manter sua convicção a admitir o erro, mostrando que, na ciência, a busca pela verdade pode ser ofuscada por interesses pessoais e reputação. O caso do crânio de Calaveras se tornou uma lição clássica sobre os perigos do viés de confirmação na ciência. Quando cientistas desejam tanto provar uma teoria, podem acabar enxergando apenas o que confirma suas crenças, ignorando sinais claros de erro ou fraude. Whitney, por exemplo, queria tanto acreditar que havia encontrado provas da presença humana antiga na América, que ignorou todas as evidências contrárias apresentadas por seus colegas. Esse comportamento não foi único. Ao longo da história, outros cientistas também caíram nessa armadilha. Um exemplo famoso é o caso do homem de Piltdown, na Inglaterra, onde um suposto fóssil humano enganou a comunidade científica por décadas, justamente pela falta de ceticismo e revisão rigorosa. O ceticismo é fundamental na arqueologia e em todas as áreas da ciência. Questionar resultados, revisar métodos e buscar provas sólidas são atitudes que protegem o conhecimento de erros e fraudes.
Até os melhores pesquisadores podem errar quando deixam a ambição ou o desejo de reconhecimento falar mais alto. Por isso, a ciência avança quando há espaço para dúvidas, revisões e autocrítica. O caso do crânio de Calaveras nos lembra: o verdadeiro progresso científico depende da coragem de questionar, revisar e aprender com os próprios erros. O crânio hoje está no Museu Peabody, não como relíquia revolucionária, mas como símbolo de um dos maiores erros da arqueologia. Ele serve de alerta, ciência apressada e sem revisão pode levar a conclusões desastrosas. A fraude gerou desconfiança por décadas, atrasando o reconhecimento de descobertas legítimas sobre o povoamento das Américas. O caso mostrou como erros científicos podem criar barreiras duradouras ao progresso. O legado do crânio é um alerta sobre vaidade e pressa na ciência. A verdadeira ciência exige humildade, revisão e coragem para admitir erros. O crânio de Calaveras prova que até a ciência pode tropeçar, mas também mostra que a verdade sempre vence. A farsa foi exposta, a lição ficou. Questionar, revisar e buscar a verdade são essenciais. Curtiu essa história? Deixe seu like, compartilhe e comente se você já conhecia essa fraude. Até o próximo vídeo.